Essa não é apenas a história de um fora da lei, é a saga de um homem que viveu nas sombras, que soube quando lutar e quando desaparecer. Frank James, irmão mais velho do lendário Jesse James, Frank não era apenas coadjuvante na saga da famosa Gangue James Younger. Ele era um estrategista frio, um pistoleiro paciente e um sobrevivente implacável. Mas como ele conseguiu escapar da mesma morte que tirou a vida de seu irmão? Frank nasceu em 1843, em Kearney, Missouri. Desde cedo, a vida lhe ensinou que o mundo era um lugar perigoso. Durante a Guerra Civil Americana, Frank se juntou aos guerrilheiros confederados, uma escolha que moldaria seu destino para sempre. Ele aprendeu a lutar, a se mover pelas sombras e a sobreviver em condições extremas. Esses anos de guerra foram o início de sua habilidade de planejar crimes que confundiam até as autoridades mais astutas. Após o fim da guerra, o ódio pelo governo da União se transformou em ação. Frank se reuniu com Jesse e outros membros da Gangue James Younger, responsável por uma série de assaltos audaciosos a bancos, trens e diligências. O sol mal havia alcançado o topo dos telhados de Russellville quando a cidade foi tomada pela tensão. Frank James, então com 25 anos, entrou no banco acompanhado de outros homens. Por fora, a cena parecia comum, mas por dentro o silêncio foi quebrado pelo som das armas sendo sacadas. Clientes gritaram, funcionários levantaram as mãos, e o medo se espalhou. Mas enquanto alguns da gangue agiam com brutalidade, Frank se destacava pelo oposto: frieza. Ele não tremia, não se exaltava, e seus olhos percorriam cada saída, cada movimento das vítimas, e cada detalhe da sala. Quando a confusão explodiu e tiros ecoaram pelas ruas, Frank foi o primeiro a encontrar uma rota de fuga. Enquanto a cidade reagia, ele desaparecia no horizonte, levando consigo a certeza de que tinha nascido para sobreviver em meio ao caos. O xerife James Timberlake, acostumado a caçar foras da lei, estava determinado a capturar Frank James. Ele reuniu alguns homens e partiu em direção a um esconderijo conhecido da gangue. Mas Frank conhecia o terreno melhor do que qualquer mapa. Ele se escondia em cavernas, movia-se por trilhas que só os locais sabiam e desaparecia nas florestas como se fosse parte delas. Quando Timberlake entrou na clareira, Frank já estava posicionado. Um tiro ecoou, preciso, silencioso, quase como se surgisse do nada. Um dos homens do xerife caiu sem que ninguém pudesse identificar de onde o disparo vinha. Timberlake olhou ao redor, confuso, sentindo o frio da surpresa e o peso da impotência. Apenas o som seco da bala e o corpo tombando. Frank aparecia por segundos, atirava e desaparecia de novo. Era como lutar contra um fantasma. Ao final, Timberlake recuou, e Frank James permanecia inalcançável. Aquela tarde se tornaria mais uma história contada nos salões de Missouri. A história de um homem que podia surgir do nada, acertar seu alvo e desaparecer antes que alguém sequer percebesse. Em 1876, a gangue James Younger decidiu assaltar o banco mais protegido da região de Northfield, Minnesota, mas não esperavam a reação dos civis armados. Enquanto Jesse dava ordens e a gangue enfrentava resistência feroz, Frank permaneceu calmo. Ele não desperdiçava balas, e atirava apenas quando necessário, cada disparo acompanhado de movimentos calculados. O caos tomou conta das ruas e homens do bando caíram um a um. A população lutava como nunca antes. E quando parecia impossível escapar, Frank encontrou o caminho. Enquanto a cidade ainda trocava tiros, ele sumiu pelos campos e florestas, sem ferimentos e sem rastros. Era prova de que ele não era apenas mais um bandido, era um mestre em sobreviver. 3 anos depois, a pressão contra Frank aumentava. Recompensas, caçadores de fortuna e autoridades armadas, todos queriam sua cabeça. À noite, disfarçado de fazendeiro, caminhava entre civis sem ser notado. De dia, escondia-se em cavernas, dormia sob celeiros abandonados, usava cada pedaço de Missouri como um aliado. Muitos juraram tê-lo visto, mas quando chegavam perto, nada. Durante meses, escapou de todos, não por sorte, mas por inteligência. Frank sabia quando atacar e quando simplesmente desaparecer.
Mas a vida de fora da lei cobraria seu preço. Em 1882, após o assassinato de Jesse James por Robert Ford, Frank sabia que sua hora de confrontar o mundo exterior havia chegado. Ele se entregou às autoridades, enfrentou julgamento e, de forma surpreendente, foi absolvido de todos os crimes. Muitos acreditam que seu comportamento calmo, aliado a testemunhas que relataram sua conduta durante os crimes, influenciaram o veredicto. Após a absolvição, Frank viveu o restante de sua vida discretamente em Missouri, trabalhando como fazendeiro. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho, porque o Velho Oeste ainda guarda segredos sombrios esperando para serem contados. Até a próxima!